No início do ano de 2024, houve um reajuste no salário mínimo e com essa mudança mudará também o valor da pensão alimentícia. E nós vamos conversar com a advogada Natália Junglaus, que ela vai nos explicar certinho de que maneira ocorrerá esse reajuste. Desde do dia 1º de janeiro, de 2024, o salário mínimo aumentou, foi para 1.412. Então, esse é o valor que está valendo desde o dia 1º de janeiro. E como que fica aí a respeito da pensão alimentícia com esse reajuste do salário mínimo? Então, quando a pensão ela é fixada em cima do salário mínimo, esse reajuste ele acontece automaticamente. Então, aumentou o salário, aumenta-se a pensão automaticamente. Então, por exemplo, se a pensão for 50% do salário mínimo, se estiver escrito isso lá no documento, ou 30%, ou um salário, dois, enfim, se ela estiver fixada em cima do salário mínimo, a gente tem que fazer o cálculo ali, da porcentagem, do quanto vai dar, mas esse reajuste ele é automático. Então, a partir do dia 1º, ou seja, de todo ano, sempre que tem o aumento do salário, a gente precisa reajustar o valor dessa pensão automaticamente. E como saber para quanto foi o valor da pensão com esse reajuste do salário mínimo? Então, aí a gente precisa analisar o quanto que é o valor dessa pensão. Se é 10% do salário mínimo, se 30% do salário mínimo, um salário, enfim, cada pensão varia, então, quando ela é fixada em cima do salário mínimo, vai estar escrito dessa maneira no documento. E aí a gente precisa fazer o cálculo, Pega lá 1.412, faz a porcentagem disso, o quanto que está fixado, e aí a gente vai descobrir quanto dá. E como solicitar o ajuste da pensão alimentícia com o salário mínimo? Então, quando a pensão ela está fixada num documento, e isso acontece automaticamente. A gente não precisa ir lá no fórum ou procurar um advogado para que esse reajuste aconteça. A partir do momento em que o salário reajustou, subiu, a pensão também tem que ser reajustada automaticamente. Então, o pai que paga a pensão, percebendo que o salário subiu e que a pensão é fixada sobre o salário, nesse primeiro mês de janeiro, por exemplo, já tem que fazer o pagamento da pensão atualizada, reajustada. A gente não precisa provocar esse pai, digamos, a mãe, no caso que recebe, ou a criança que recebe, o ex-cônjuge que recebe pensão em cima do salário mínimo, não precisa ir lá bater na porta do genitor ou do alimentante e dizer, olha, a pensão tem que ser reajustada. Isso é automático, isso cabe a quem paga se atentar, e fazer esse reajuste para não sofrer as consequências. E o que acontece se o responsável pelo pagamento ele não atualizar o valor da pensão? Então, isso é muito comum, inclusive fica aí um alerta para os pais que pagam pensão, sempre observar o quanto eles estão pagando, porque às vezes o pai paga lá desde 2015 um valor fixo, de pensão, não reajusta em cima do salário. E aí a mãe se atenta, toma a informação de que deveria ter sido reajustado e vai cobrar essa diferença de todo esse período, o que é possível, porque todo aumento de salário mínimo, quando a pensão é fixada em cima do salário, precisa acontecer. E se ele não está acontecendo, o pai está pagando só uma parte, daquilo que ele deve, essa parte que está faltando, para a criança receber, pode vir a ser cobrada. E aí o pai pode receber lá uma ação de execução pedindo a prisão, por exemplo. Então tem que sempre se atentar com relação a isso.